palavra do Senhor, e uma esposa deve ser abençoada pelo marido. A Bíblia diz que o marido que não ora pela sua esposa não tem as suas orações atendidas. Cuidado, maridos. Prazer, meu nome é Marília, é um prazer estar aqui. Eu estou questão de microfone aqui, porque a palavra do Senhor tem se cumprido na minha vida. Aleluia. Ele disse que quando chegasse a hora, Ele ia colocar microfones na minha boca para que eu compartilhasse o que Ele se revelou e como Ele se revelou para mim. E tem sido uma bênção cada vez que eu compartilho as revelações que Ele me dá. No louvor, aqui foi uma confirmação muito grande para mim, pastora. Cadê ela? Porque esse louvor que vocês cantaram, não sei se vocês perceberam, Ousado Amor, o nome desse louvor, né? Ele fala que Jesus deixa as 99 para buscar uma. E quando no início da minha conversão, eu não sabia exatamente o que significava isso. E eu pensei, Deus, mas o Senhor não se importa com 99? Ele sai para buscar uma, e essa uma era eu. E ele me explicou assim, vou falar rapidamente, não é essa a palavra que eu trouxe para hoje, mas eu não posso deixar de compartilhar. Ele me disse assim, existe um lugar seguro. Esse lugar seguro é entre as 99. Porque as 99 já foram resgatadas por Jesus. Então, quando ele deixa 99 que já conhecem dele e que estão juntas, elas estão seguras. E ele vai buscar aquela uma. Por quê? Sabe aqueles canais do Animal Planet lá que a gente assiste, Discovery Channel? O leão pega o rebanho ou o leão pega a ovelhinha que ficou para trás? Ele pega aquela que está sozinha. Então, a estratégia do inimigo te deixar isolada e te afastando das 99. Vai te deixando encantoada. Vai colocando mentiras na sua cabeça que você não é amada. Aí Jesus tem que deixar as 99 e buscar a uma, porque só Ele pode te resgatar desse lugar de morte. E aí, quando o Senhor me disse isso, eu... Amém, Jesus, o Senhor me resgatou. Hoje eu estou entre as 99. E eu quero dizer para vocês que existe um lugar seguro, que essa parábola diz, que Jesus deixa para ir buscar. Que lugar é esse? O aprisco das 99. E eu declaro que essa casa é o aprisco seguro do Senhor. Muitas centésimas ovelhas virão para essa casa, porque aqui existe segurança. Jesus já resgatou todos os que estão aqui. E quando Jesus me revelou isso, aí eu entendi a parábola dos 99. E eu entendi que existe amor. E hoje eu vim falar para vocês sobre amor. Sobre Jesus não desistir de você. Quem tem Bíblia aí, abra numa palavra em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Mas antes disso, para essa palavra que eu quero trazer para vocês, falando da minha conversão, sabe, antes de me converter, eu era do ocultismo. E às vezes nem passa na sua cabeça o quantas pessoas eu converti para o diabo. Aí Jesus olhou para mim e falou, vou trocar ela de time, que ela tá fazendo um estrago muito grande. E agora ele me colocou no time certo. Aleluia. E quando eu estava me chegando a Jesus, eu achava que a Bíblia não fazia sentido. Porque a gente lê nessa linguagem de eis, que vos, lhes, dou, e parece, sabe, uma coisa tão distante de mim. E aí eu pedi, Espírito Santo, vai me trazendo entendimento. E a palavra diz que o Espírito Santo é para nos auxiliar a entender também, a nos ensinar. E aí eu quero dizer para vocês que a Bíblia é muito mais simples do que você imagina. Às vezes você tem ela nas suas mãos, mas às vezes ela não está aqui, porque você não entende o que ela fala. Mas a Bíblia é uma carta de amor, de orientação, de correção, para que a gente viva bem aqui. Imagina você, pastora, tem um filho e entrega o filho para alguém criar. Já é inimaginável pensar isso, mas imagine você mãe, você pai. Aí você entrega seu filho para alguém criar. Aí essa pessoa fala assim para você, olha, você vai ouvir o que ele diz, você vai ver o que ele diz, tem câmeras para todo lugar. E eu vou falar para ele que você ama ele, que você existe. Eu vou falar, tá bom?
Aí você vai e entrega. Aí você vê aquela pessoa criando seu filho. E passa dias, ela parece que ela esqueceu de falar que você é a mãe. E você tá lá vendo e ouvindo, e você, poxa, mas que hora que ela vai falar de mim? Que hora que ela vai falar? Aí o filho começa a crescer, começa a se relacionar com coisas erradas. E você tem lá vários conselhos. Poxa, que hora que ela vai falar de mim? Aí você começa a mandar cartas para os vizinhos. Os vizinhos são os profetas. Aquelas pessoas que chegam falando, olha, sua mãe ama você. Quem? Ah, tá bom. Recebe a carta e guarda, recebe a carta e guarda, recebe a carta e guarda. Aí, Jesus me deu essa visão. Você já se imaginou da posição de Deus? Tendo seu filho na mão de alguém que não fala dele? E ele deu um filho para você? E você está falando do pai para ele? E alguém falou do pai para você? Talvez você não sabe falar porque você nunca ouviu. E é esse discernimento que eu quero trazer para você. Eu tenho um grupo de leitura bíblica e eu já me coloquei à disposição para os pastores, para depois, no que eu puder ajudar a casa. Porque eu entendo a Bíblia de uma forma muito fácil. Mas não porque ela é fácil, mas porque Jesus não é complicado. E nós cantamos aqui, e esse louvor foi um louvor muito marcante na minha conversão. Porque ele diz assim, não vou cantar, né? Sem chance. Mas ele diz assim, derruba muralhas, escala montanhas, destrói as mentiras para me encontrar. Isso tem a ver com ir resgatar a uma que está perdida. Mas quando ele fala muralhas, eu ficava pensando, montanha, tá, tem na Bíblia, né? O salmista fala do vale da montanha. Mentira, tá, Jesus é a verdade, então as mentiras me afastam de Jesus. Mas e muralha? O que é muralha? Muralha é tudo aquilo que nós colocamos e que deixa Jesus do lado de fora da nossa vida. E isso está escrito em Apocalipse 3:20. Mas antes dessa palavra, eu gostaria que você orasse comigo. Uma oração bem simples assim. Espírito Santo, eu abro a minha mente e o meu coração para que a sua palavra entre e me transforme verdadeiramente. Amém. Em Apocalipse 3:20 é uma carta que João, que escreveu Apocalipse, é um livro de revelações, é o último livro da Bíblia. Não porque ele foi escrito assim, mas porque quando montaram a Bíblia, graças a Deus, alguém organizou. Mas essa carta foi escrita à igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade. E naquele tempo tinha a igreja primitiva, né, começando, tinha várias cidades que estavam conhecendo Jesus. E Jesus escreveu através de João essa carta para essa igreja Laodiceia. Por quê? Porque essa igreja estava morna. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que fala do morno, do quente e do frio. E mais uma vez eu perguntei, Deus, é tão forte essa passagem, porque Deus fala que o morno, ele vomita. Antes você seja frio do que morno. Mas o que é o morno? Para pensar. Morno é aquilo que já foi quente. Muito quente. Mas aí ele foi afastando das 99. Ele foi afastando. E ele foi esfriando. O morno não é o frio que foi esquentando, é o quente que foi esfriando. Por isso, Jesus diz que ele vomita. Por quê? Porque é impossível você realmente conhecer Jesus. O calor do Espírito Santo, o fogo que a pastora disse, desça o fogo, e esfriar. Ele diz, para mim não serve. Porque o morno, ele esfria os outros. Ele trabalha a desfavor do reino. Ele trabalha contra o reino. Só dando um contexto aqui para vocês. Quantos minutos eu tenho, pastor? Vai indo aí, deixa o Espírito Santo. Vigília! Vamos ser breve. Gente, Apocalipse 3:20 diz assim. Abri no capítulo errado aqui. Diz assim: eis que estou à porta e bato.
Aquele que ouvir e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele. Gente, bom, o que essa palavra quer dizer? Eis que estou à porta e bato. Jesus não desistiu de você. Aleluia. Sabe quando alguém pergunta assim pra você, cadê o seu Deus? Ah, é? Cadê o seu Jesus? Aí você fica até pensando, pois é, né? Também não... Você vai sair daqui hoje com a certeza que ele está do outro lado da porta. Mas por que ele fala porta para explicar a Bíblia ali? Porque porta é tudo o que me protege. Ela está trancada, certo? Só entra quem eu deixar. E as portas naquela época só tinham tranca do lado de dentro. Então Jesus está aqui. Eis que estou à porta. Mas ele não está calado. Porque se tiver alguém aqui do outro lado calado, eu vou saber que tem gente lá? Não. Mas se ele fizer assim... Você, opa, tem alguém batendo lá, vou lá abrir. Por isso que ele usa a palavra porta. E porta, queridos, é tudo que deixa Jesus do lado de fora da minha vida. Tá, mas como que eu faço então para abrir a porta? É isso que nós vamos falar sobre o que Jesus me ensinou, como abrir a porta. O que é a porta no mundo espiritual? Lá em Gênesis, está escrito assim... Eis que o pecado está à porta, fala para Caim, cabe a ti dominá-lo. Então não é só Jesus que está aqui do outro lado. O diabo está também. E quem entra? Quem eu deixo entrar? Eu quero que Jesus entre. Mas quantas vezes eu deixei Jesus do lado de fora e quem entrou foi Satanás e bagunçou a minha vida? E como que eu faço para fechar essas portas então? É isso que nós vamos falar aqui hoje. Porta é tudo que nos deixa fora da presença de Jesus. Ela é uma vida de pecados. Ah, mas eu não sou pecadora. Eu vou na igreja todo domingo e não guardo a língua na segunda-feira. Ai, mas eu vou no culto de mulheres também para ver a roupa da outra. Ah, mas eu vou no culto de mulheres para falar mal do meu marido. Porta é tudo o que é pecado. Mas Marília, o que é pecado? Porque, então, eu preciso saber o que é pecado. Porque quem quer Satanás na sua casa? Eu não quero. E se eu abro a porta, Satanás entra e Jesus fica de fora, o trem não fica bom. Como é que eu faço, então, para deixar Satanás de fora e Jesus dentro? Não vivendo uma vida de pecados. Então, me explica o que é pecado. Pecado não é o que você acha que é. Eu acho que não é pecado fazer isso. Não, pecado não é isso. O pastor falou que pecado é... Geralmente o pastor acerta. Por isso também que tem muita gente aí vivendo uma vida de pecado, sendo pastoreados, porque o pastor falou que é pecado. Não é pecado, estou fazendo. Queridos, pecado não é o que as pessoas falam que é, ou o que você acha que é. E o pecado original da Bíblia, em que Eva foi tentada, foi justamente nesse lugar. Deus falou assim para ela, comerá de todo o fruto. Só não faz isso aqui, tá bom? Tá bom. Aí chegou lá, a serpente chegou no bate-papo. Ela deu bate-papo para a serpente. Cuidado, não dê bate-papos para a serpente. Não responda a mensagem da serpente. E aí, a serpente falou para ela, isso não é pecado. Você acha? Ele não falou isso não. Ah, dá nada. Eu fiz a vida inteira. Tô aqui, ó. Sou presbítera, sou pastora, sou não sei o que. Olha o meu sucesso. Não dá nada. Serpente. E Eva olhou e pensou. É mesmo, né? Ó, se você fizer isso, você vai ser como Deus. Você vai definir o que é e o que não é pecado. Isso é querer ser como Deus. Você define na sua vida e na sua casa o que é pecado e o que não é. É o pecado original. Entende como a Bíblia está interligada? Nós estamos em Apocalipse falando de Gênesis.
Então, o pecado, no texto original em que a Bíblia foi escrita, na parte ali de hebraico, aramaico, o que significa o termo pecado? Significa errar o alvo. Então, o cristão que não anda no pecado é aquele que mira no alvo, que é Jesus da minha casa, Jesus no meu casamento, Jesus nos meus filhos, Jesus no meu trabalho. Eu estou mirada ali, algumas flechas eu não vou acertar, mas eu estou mirada. Errar o alvo é o pecado. Mas tá, ainda não entendi. O que é pecado? Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. E ponto. Aí eu não conheço a Bíblia, como é que eu faço? Apanho. Tô na guerra sem armadura e sem espada. Gente, só um detalhe que foi muito forte quando Deus me revelou isso. A gente participa de um grupo de teatro que faz a Paixão de Cristo. Estão todos convidados do ano que vem para assistir a encenação da Páscoa. É lindo e doloroso ao mesmo tempo. Tem um momento que Jesus está na cruz. Se você já assistiu algum filme, talvez você não conheça a Bíblia, mas você já assistiu algum filme de Jesus sendo crucificado. Jesus tem uma hora que ele fala assim: Pai, por que me abandonaste? Oi? Deus abandonou você? Por que Deus abandonou Jesus? Por quê? Alguém já se perguntou isso? Jovens, você que está com essa Bíblia, já se perguntou isso? Já? Era uma incógnita para mim. Gente, Deus abandonou Jesus. Jesus também era o próprio Deus. Sabe por quê? Porque na cruz ele estava ali pelos nossos pecados. Se Deus abandonou Jesus por causa do pecado, quem sou eu e você? Cuidado. É bem isso, né? Então, Deus é amor. Fiquem tranquilos. Eu vim aqui dizer para vocês que Jesus está na porta batendo. Aleluia. Ele não desistiu de você. Glória a Deus. E Ele morreu pelo seu pecado, para te salvar. E às vezes a gente não entende isso. E é por isso que nós viemos à igreja, né? E ouvimos os pastores nos explicando a Bíblia de uma forma que vai trazendo isso para a nossa vida. Gente, por que é tão difícil alguém se converter? Às vezes você está aqui, tem visitante aqui? Que não é membro? Não? Visitante? Oh, que lindo! Bem-vindos! Muitos visitantes, pastor. Olha o aprisco. Gente, por que é tão difícil alguém se converter? O que é conversão? Quando o GPS fala, converta à direita, é porque você estava aqui, aí de repente você para, vira e você se converte, né? Às vezes é só uma viradinha, às vezes é uma viradona. Por que é tão difícil a gente se converter? Para mim foi muito difícil. Se não fosse Jesus lá em casa, me moendo com a Bíblia, eu não teria me convertido. Eu ainda continuava nos caminhos de morte. Mas por que é tão difícil? Sabia que a Bíblia explica isso? A Bíblia fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e depois de grande ela não se desviará. Só que isso não vale só para a Bíblia. Isso vale para a religião que a sua mãe contou para você. Isso valeu para a religião que me disseram que era verdade. O ocultismo. Eu fui espírita kardecista por muitos anos. Por que era tão difícil de eu me converter? Porque a minha conversão para Jesus, e por isso muitas pessoas até são, sabe, afastadas da família. O pai para de conversar, a mãe para de conversar. Por quê? Porque quando eu me converto para Jesus, eu estou dizendo para ela assim: tudo que você me ensinou é mentira. E como que eu vou falar para minha mãe que ela me enganou a vida inteira? Ela me ama. Ela te ama. Mas ela não, o amor que ela tem por você não impediu ela de ser enganada por Satanás. E aí ela disse para você que o caminho era aquele ali, viveu com você no caminho, te ensinou o caminho na sua infância, e daí quando você é grande, você vai numa igreja como você está aqui agora, e você ouve alguém falar: isso é pecado.
Isso te afasta de Jesus. Isso não pode. Aí você diz o quê? Ah, não é nada. Lembra de Eva? Não é nada. Minha mãe sempre falou que isso aí não dava nada. Quem é sua mãe na fila do pão do céu? Desculpa. Lembrem-se disso. Quanto é difícil alguém se converter. Às vezes você não se converte porque sua mãe e o seu pai vão se ofender quando você disser, Jesus estava certo. A Bíblia estava certa. E eu fui enganada a vida inteira. Foi nessa conclusão que eu cheguei. Eu fui enganada. Só que eu não fiquei com raiva dos meus pais. Eu tive misericórdia. Por quê? Porque eles também foram enganados. O pecado, queridos, não é feio. Ele é bonito. Quem aqui trabalha com comida, restaurante, lanchonete, não tem ninguém? Que trabalha com docinho. Aí você faz o docinho mais lindo e mais gostoso do mundo. Embrulha, tal, pá, tira foto. Mas parece que a foto não faz sucesso. Aí você vai lá na IA e fala, IA, melhora a minha foto e faz um anúncio pra mim. Por quê? Seu docinho é uma delícia e a foto é real. Mas por que você foi na inteligência artificial e pediu pra ela melhorar a foto? Pra ficar mais atraente. Para as cores do anúncio ficarem mais envolventes. Pensa como Satanás. O que Satanás faria para desviar você? Qual a beleza que ele está trazendo para deixar o pecado mais atraente? Para você abrir a porta para ele. Cuidado. Jesus está do lado de lá da porta. Mas o mundo espiritual trabalha com portas. Jesus entra pela porta, Satanás entra pelas brechinhas que você deixa. Não precisa nem de uma porta muito grande, ele é terrível. Cuidado. Aí a palavra diz assim, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir. Será que tem alguém dentro da casa, ouvindo, sabendo que Jesus está batendo a porta e não faz nada? Quem não conhece a Bíblia não sabe que Jesus está batendo a porta, concorda? Às vezes você está aqui, mas você nunca tinha reparado esse versículo. Você não sabia que Jesus estava à porta. E aí você não abriu? Então a gente tem que conhecer a palavra, estarmos reunidos com quem conhece, porque às vezes a gente não vai saber tudo, não existe especialista na Bíblia, não existe especialista em Deus. Mas aí você começa a andar com quem conhece mais que você, e de vez em quando aquela pessoa fala uma coisa que você fez sentido. Aí você começa a gostar daquele negócio. Aí você pensa, fulana, quem que você segue? Onde é que você aprende essas coisas? Aí você começa a se apaixonar por Jesus. Com quem que você está andando? Você está se apaixonando pelo quê? Cuidado. Lembra da inteligência artificial? Que deixa o docinho mais gostoso. Quantas coisas estão roubando o seu tempo para você não conhecer a palavra? Gente, é muito fácil. Eu entendi assim, ó. Eu tenho um livro de C.S. Lewis que se chama Aprendiz de um Diabo. É o diabo que escrevendo cartas para um aprendiz do diabo. Porque a Bíblia diz que são patentes, né? Principados, potestades e os demônios. E aí, esse livro é muito bom, abriu muito meus olhos. Eu comecei a enxergar o mundo como sendo Satanás. Aí quando acontece alguma coisa comigo, eu penso assim, se eu fosse Satanás agora, e eu quisesse me destruir, o que eu ia fazer? Eu ia no meu ponto fraco, que só eu sei. Aí você começa a ver, gente, como ele é esperto, olha o que ele está fazendo. Ah, Satanás, está repreendido em nome de Jesus, descobri você. Começa a pensar como ele faria para entrar na sua casa. Como ele faria para entrar na vida dos seus filhos. Qual brecha ele usaria? E aí você começa a entender como que ele faz. Gente, mas é tão
É tão bom, mas é tão ruim que você vê o tanto que você foi escravo de Satanás a vida inteira. É tão ruim. Se eu vou falar aqui tanta coisa que Deus foi me mostrando, eu fui, ai, não, Jesus, para, pelo amor de Deus. Quanta coisa Satanás utilizou para entrar na minha vida. Isso é o pecado que está à porta e cabe a ti dominá-lo. O que significa cabe a ti dominá-lo? Eu não posso abrir a sua porta. Ah, mas a minha mãe ora por mim todos os dias. Estou coberta. Meu pastor, o intercessor, a pastora manda mensagem toda noite. Eu posto todos os dias, tem um versículo no meu Instagram. Já pensou você lá no céu? Jesus olhar para você, você fala, Jesus, olha aqui todo dia. Postei aqui, Jesus vai olhar e falei, não pega a internet aqui. Não sei o que é isso. Você me conta mais. O que mais você fazia? Então, acabou, era só isso. Pois é, não te conheço. O que a gente estava falando ali atrás. A Bíblia diz em Mateus que muitos que curaram em nome de Jesus, expulsaram demônios em nome de Jesus, vão chegar lá e Jesus vai olhar e falar, não te conheço. Gente, isso não é para os ímpios. Isso não é para o espírita. O espírita não expulsa demônio em nome de Jesus. Isso é para o crente. Você já pensou? Você trabalhar a sua vida inteira achando que você está agradando a Deus e chega lá e falar que não te conhece. Pecado é o que a Bíblia diz que é. E é tudo que desagrada ao Senhor. Então existe uma chave disponível para nós. É a chave que abre a porta da nossa vida e fala, Jesus, pode entrar. Ninguém quer Satanás dentro de casa. Mas às vezes a gente não arruma casa para receber Jesus. Se você disser que tem uma amiga muito legal, muito famosa, aí aquela pessoa fala assim, vou lá na sua casa hoje tomar café. Meu Deus, corre aqui, pega aqui, arruma aqui. Ai, ela tem que olhar e tem que estar tudo organizado, meu Deus. Não é assim? E o dia que você fala assim pra amiga, amiga, hoje eu não tô bem. Por quê? Porque não dá tempo de arrumar bagunça para sua amiga entrar na sua casa. Tem roupa para todo lado. E Jesus? Jesus consegue morar dentro da sua casa? Como é que você vai viver o céu tendo o inferno na sua casa? Jesus quer estar dentro da sua casa com você. Ele quer abençoar a sua família, os seus filhos, o seu casamento. Ele quer te abençoar. A Bíblia diz que os planos dele são bons, perfeitos, agradáveis, são mais altos que os nossos. Você deseja coisa ruim para o seu filho? E por que você acha que Deus deseja coisa ruim para você? Mas por que a gente não vive a plenitude do que Deus tem para nós? Porque Ele está do lado de fora. Hoje nós vamos abrir essa porta. Amém? Amém. Vocês não me assustam não, que as caras estão ficando feias daqui. Aí a palavra diz, aquele que ouvir e abrir. O que significa isso? Tem que ter uma ação. Tem que ter uma atitude. Muda de vida. Muda de mentalidade. Muda os seus caminhos. Muda as suas amigas. Muda a mesa que você está. Tenha uma atitude. Você precisa ter uma ação para Jesus entrar na sua casa. Quem já ouviu uma oração assim, ó? Ai, minha vida tá muito ruim. Meu marido isso, meus filhos aquilo, meu trabalho, tô sendo perseguida. Gente, tá muito difícil, tô ficando doente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quem já ouviu isso? Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe. Mas Ele está esperando você pedir que Ele entre em providência na sua vida. Aí a pastora cantou aqui uma música que eu amo, que é o Pai Nosso. Gente, por que a gente tem que orar? Por quê? Se Deus sabe de todas as coisas, a Bíblia fala, né, pastor? Que Deus sabe antes mesmo da gente falar. Que poder, né? Por que, marido? Que a gente tem que orar. Você já sabe, não vale? Porque nós temos liberdade
para que Ele haja ou para que Ele não haja na nossa vida. Deus nos dá liberdade para Ele interferir e para Ele não interferir. Então, se você não ora, é a mesma coisa que o seu filho querer que você faça alguma coisa e ele não fala nada. Mas ele mora na casa com você, ele está ali com você, mas se ele não fala, como é que você vai saber? Se você não ora e declara, Senhor, intervenha, venha na minha casa, entra com essa provisão, sustenta a minha família, me livra do mal, me protege. Como é que Ele vai fazer se você não pedir? A palavra tem tanto poder. Vou te assustar agora. Uma revelação que Deus me deu, pastor. Ele falou assim, sabe quando a Bíblia fala assim? A todo aquele que crer e confessar com a sua boca que eu sou o seu Senhor e Salvador, será salvo. Certo? Confessar com a sua boca é o quê? Pensar? Escrever? É o quê? Falar. E a gente fala através de palavras. E as palavras saem da nossa boca através da nossa voz. Então você precisa dar voz de comando no mundo espiritual. Se a sua voz, se a sua palavra é capaz de definir se você é salva ou não, imagina o resto das coisas que a gente passa. Forte, né? A palavra é muito poderosa. Aí você vive xingando na sua casa. Quem tá lá? Fazendo você xingar. Se Jesus não é suficiente para mudar a sua boca, Ele não é suficiente para mudar a sua vida. E tá tudo bem. Eis que estou à porta, Jesus não desistiu. Gente, mas nós somos muito ruins, né? Esse Jesus é muito bom. E a música que nós cantamos diz: o impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O que é uma coisa impressionante? Uau! Não acreditava nisso. Isso é impressionante. O que é infinito? A gente nem sabe o que é infinito. A gente nem consegue imaginar. Mas é algo assim, muito grande. E ousado? Ousado é, sabe quando alguém tem uma atitude que você olha, nossa, que ousada você, uma pessoa proativa, que vai, que faz. Esse é o amor de Deus que nós cantamos no início. Impressionante, infinito e ousado, porque nós não merecemos. Nós somos muito ruins. E nós estamos aqui reunidos para melhorar. Mas Ele nos ama mesmo assim. Existem 3 tipos de pessoa dentro dessa casa em que Jesus está abrindo a porta. Tem quem ouve, tem quem não ouve. Está no celular lá, não está nem sabendo de nada. Tem quem ouve e não abre, sabia? E aqui eu quero falar uma coisa para você que eu entendi. A Bíblia diz lá no finalzinho que pouquíssimos serão salvos. Sabe? Não insista. Não sufoque aquela pessoa que você está tentando converter. Não sufoque, ela tem liberdade. Deus espera de nós um relacionamento de amor. Imagina você casou com seu marido por quê? Porque mandaram você casar? Já pensou se você casa com seu marido porque mandaram você casar? E aí você está numa relação com ele. Será que passa na cabeça dele? Será que ela está comigo porque ela me ama ou porque ela foi obrigada a se casar comigo? Ele nunca vai saber. Por quê? Porque você foi obrigada? Mas nós não fomos obrigadas. Então eu me casei com esse homem lindo por quê? Por amor. E é essa relação que Deus espera de nós. Uma relação de amor. Em que a gente anda e caminha junto com Ele, não por obrigação. Sim, por amor. Por isso nós temos que orar e pedir que Ele venha. Pedir que Ele esteja conosco. Então tem gente que ouve a porta e não abre. E tá tudo bem. Dói. Dói. Eu sei. Dói você olhar alguém e falar: meu parente. Mas não é enfiando a Bíblia na goela dela que você vai conseguir. Sabe como que você consegue converter alguém? Vivendo uma vida reta. É a mesma coisa de uma comida. Você vai lá e fala: gente, aquela comida é muito gostosa. Meu Deus, você tem que ir lá.
Nossa, é muito boa. E todo dia você fala daquela comida, todo dia você fala daquele restaurante, você segue o restaurante no Instagram, você começa a enviar os reels, os stories para aquela pessoa, ela começa a ver aquilo, o negócio começa, porque tá na inteligência artificial, né, a foto tá bonita, e ela começa a sentir vontade de ir naquele restaurante, daí de repente ela manda uma foto para você. Olha onde eu estou, no restaurante que você falou, porque a comida, nossa, a comida é muito boa mesmo. Do mesmo jeito é a conversão, acontece assim. Ela começa a ver você feliz, você parou de xingar, você parou de pecar, você parou de bater no filho, parou de bater no marido, parou de falar mal dela, sua casa começou a ser abençoada, sua vida foi transformada, meu Deus, você é outra pessoa. O que aconteceu? Menina, comecei a ir nesse lugar aqui e conheci um tal de Jesus. E ele transformou a minha vida. Nossa, eu quero isso aí também. O que é isso? Como é que faz? É assim que a gente converte as pessoas. Pega a chave, pega a dica. Tem gente que não abre a porta, como nós falamos. Mas tem gente que abre. A gente vê muito esse filme, novela, né? A pessoa abre a porta, ou melhor, ela não abre, ela olha no olho mágico. Jesus. Meu Deus. O que eu faço agora? Fulano, me ajuda. Começa, esconde aqui. Vai aqui pra debaixo do tapete. Põe aqui. Esconde aquilo lá. Põe o forro aqui. Isso aqui tampa. Põe uma cortina aqui. Abre a cortina. Bem-vindo, Jesus. Gente, que mundo que você vive, que Jesus não sabe tudo que você escondeu? Que mundo que você vive? Será que você é crente no poder de Jesus ou é você crente que você é mais esperta que ele? Então tem gente que abre a porta. Jesus, peraí só um minutinho. E arruma, esconde tudo. Aí Jesus entra, tá? Jesus entra. E a pessoa que geralmente escondeu as coisas funciona assim. Gente, tudo isso Jesus me disse. Lá em casa eu me lembro exatamente onde eu estava, como eu estava. E eu chorei tanto. Porque estava doendo, né? E Jesus me disse assim, Marília, tem casas que eu entro e que daí, imagina você numa casa. Você entra e você, oi amiga, tudo bem, você... Aí você vai sentar no sofá, não tem espaço para você. Ela senta, você não. Aí você vai comer, não tem comida para você. Aí, de repente, ela te abandona aqui e vai lá pro quarto. Você vai ficar lá? Não. E por que Jesus tem que ficar na sua casa e você fazendo isso com ele? Por que o Espírito Santo tem que permanecer lá? Se ele não tem espaço no seu sofá, você liga a televisão, ele... Que é isso? Deixa eu sair correndo daqui. Ele não suporta o que você assiste. Ele não suporta o que você escuta. Por que ele tem que ficar lá? Por que eu arrumo uma casa para amiga, não arrumo para Deus? Fica lá. Aí você entra no seu guarda-roupa e veste aquela roupa que o Espírito Santo olha assim. Filha, não ficou bom. Não tá faltando roupa aí? O que você deseja com essa roupa tão curta? Vamos pensar aqui. Deus me disse, tá, gente? Nada disso eu teria capacidade. Pode acreditar. Eu não teria nenhuma capacidade de chegar nessas conclusões. Sabe quando que você sabe que o Espírito Santo está com você? Quando você começa a sentir vergonha de você. Já passou? Já aconteceu? Você faz uma coisa, você fala assim, ó, que vergonha. Não posso nem contar, vou falar pra ninguém. Fiquei com vergonha de mim. O Espírito Santo está em você. Por que a gente usa uma roupa curta? E eu usava, tá? Mas não era com essa intenção. Eu usava porque eu morava em Goiânia. Gente, Goiânia é calor pra caramba, né? Como é que o povo goiano consegue comer pamonha quente? E é uma delícia? Todo mundo me pergunta, vocês tomam um caldo lá? Toma! Pois é, só goiano vai entender, né? Então eu morava em Goiânia, usava muita roupinha curtinha, vestidinho, que venta, o vestidinho faz assim. Qual que é o problema disso que o Espírito Santo me disse? Sensualidade. O espírito da sensualidade, ele cega. Pra você não tem problema nenhum. Você não tá vendo? Você não tem esse desejo. Mas
Mas para aquele homem que tem vício em pornografia, e aquele homem que não respeita as mulheres, ele começa a olhar para suas pernas, ele começa a imaginar. Não vou falar. Você já entendeu. E ele começa a imaginar. E o corpo dele começa a reagir, porque Deus fez assim. Você sabia que isso não é errado? Não é errado, Deus fez assim. É errado que seja por uma mulher que não é a sua esposa. Mas aí você nem sabe. Mas você passa, todo mundo olha pra você e deseja você. Eu olhei assim e falei, Deus, tudo isso por causa de uma bermudinha. Não gostei mais dessa bermudinha. Eu não consigo usar bermuda nem aqui. Ou é saia, ou é calça. Porque longe de mim atiçar o marido de alguém. Ou os que não são maridos. Então, o seu guarda-roupa tem que honrar Jesus. Aleluias. Né? O homem também, tá, gente? Esses dias eu perguntei pra uma pessoa, eu falei, deixa eu te falar, encolheu na secadora? Como é que você fez pra vestir isso aí? Né, amor? Homem também, tá, gente? Por favor, isso é uma coisa muito feia. Então, nós estávamos falando, o mundo espiritual, ele trabalha por portas. E aí Jesus entrou, né? Trabalha com portas. Ele entrou e ele foi pro seu quarto. Olhou o seu guarda-roupa, tá tudo bem. Agora nós vamos pra sua cozinha. Eu tô discipulando uma família que eu não achava que era possível aquela rotina. As crianças não existe assim, café da manhã, almoço, lanchinho, janta. Não existe isso lá. E eu, assim, de verdade, eu não sabia que isso era possível. Não tem mãe naquela casa. Mas tem casa que tem mãe e não tem essa rotina. Mas o que isso tem a ver com Jesus? Imagina alguém cuidando do seu filho igual você está cuidando do filho dele. Imagina. Alguém cuidando do seu filho como você está cuidando do filho dele. Será que ele olha para você? Ai, obrigada, viu? Nossa, olha lá, ó. Dá comida, alimenta, né? Trata, tem amor. Cuidado. O Espírito Santo está de olho em você, né? Está de olho em você. Gente, Jesus está no banheiro também, tá? Você entra com o celular lá no banheiro? Cuidado. Você acha que você está sozinho? Cuidado, jovem. Jesus está lá com você, viu? Você mesmo. Então, existem casas, gente, que Jesus entra e não consegue ficar. Porque a Bíblia diz que Deus habita em meio a louvores. Louvores a Ele. O que é louvor? É dizer que eu amo, que eu vivo para a obra dEle, eu vivo por Ele. É dizer coisas boas. Mas como que Deus vai habitar na sua casa se lá só toca pancadaria? Você só grita lá dentro. Ele não está lá. Simples assim. Não é fácil, né, pastor? As pessoas acham que é fácil pegar isso aqui, vir aqui e falar. Não é fácil, sabe por quê? Porque primeiro, antes de falar isso para vocês, eu vivi isso. Então, às vezes, você tem alguma dificuldade em alguma coisa que eu falei e você vai pensar assim, ah, mas ela está falando isso porque ela não sabe. Não, eu sei. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei. Nós queremos um lar, já finalizando, nós queremos um lar abençoado, certo? Amém. Todo mundo quer um lar abençoado? Amém. Quem que dá a bênção? Deus. Como é que você quer um lar abençoado sem o dono da bênção lá? Tem jeito? Não, né? Então agora a gente entendeu que para ter um lar abençoado a gente tem que ter Deus lá dentro. E Ele é muito poderoso o suficiente para mudar a sua vida, a sua história, trazer o seu filho perdido, curar o seu coração, essa dependência emocional que você tem das pessoas. Ele está dizendo, filha, olha para mim, você tem que depender só de mim.
Porque os homens vão frustrar você. Por que você espera das pessoas o que elas não podem te dar? Porque eu não te conheço, Jesus. Então tá aqui, ó. Tá aqui um lugar para você me conhecer. Por que você resiste tanto? Você sabe que ele está batendo na porta e você não abre. Existem casas que a esposa abre a porta, aí o marido vai lá e fecha. Você convidaria Jesus para o seu churrasco? Sabe? Imagina você ver lá no seu Instagram, Jesus te seguindo. Eu vivi isso. E eu arquivei muitas fotos. Muitas fotos. Mas eu não excluí, tá? Pra eu me lembrar de onde ele me tirou. Pra ele me lembrar o que eu achava bonito. Eu achava bonito fazer aquilo. E aí Jesus veio e falou, bonito, hein? Tô aí não. Se você me quer aqui, você precisa mudar isso aí. Ai, Jesus, então vamos ocultar isso aqui. Imagina Jesus no seu churrasco. Cuidado, maridos. Às vezes as esposas trazem. Às vezes é o filho, né, pastor? O filho jovem começa a participar de uma coisa jovem e começa a conhecer aqueles amigos legais. E nossa, a família deles é tão legal. Gente, eu quero esse Jesus aqui. Aí o pai fala, não, tem nada que ficar andando com esses crentes, não. Você está fechando a porta na cara de Jesus. E a Bíblia diz que o diabo te chama de casa, tá? Ele diz que quando a casa está vazia, ele vem. E você acha que ele ficou de fora? Ele vem com a galera e entra para dentro da sua casa. Aí você não entende por que a sua vida está assim? A palavra vem nos trazer conhecimento. Mas agora eu estou falando e você está se sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido. Você está pensando, meu Deus, vou sair daqui hoje, não serve para nada. Nossa, o que aquela mulher falou, nem chama aquela mulher de novo. Nossa, que forte, não serve para nada. Não, eu vim aqui para te lembrar que Jesus não desistiu de você e que se ele está fora da sua vida é porque você não deixou ele entrar. Ele quer você, ele quer abençoar você. Ele quer abençoar sua família, sua casa. Não se sinta o pior dos piores, embora nós sejamos. Ele não desiste de nós, porque o amor dele é impressionante, ousado e infinito. Então melhora a carinha aí que tá acabando. Agora eu quero fazer uma oração com vocês, juntos com vocês. Gostaria que a pastora e o pastor viessem aqui também, porque existe pessoas que não confessam Jesus. Elas têm vergonha. E a Bíblia diz que quem tem vergonha de Jesus, Jesus tem vergonha dele também. E se você precisa, sabe, abrir algumas portas que você não está conseguindo, porque lembra do aprisco das 99? Sozinho você não consegue. E existe aqui um casal que Deus preparou para esse tempo, para pastorear. Você sabe o que é pastorear? É falar assim, ovelhinha, aqui é a comida, aqui é essa comidinha que não pode estar, aqui é veneno. Essa água que está suja, essa não pode estar. Isso é pastorear. Como que você vai ser pastoreado em casa? Pelo YouTube. Se você, na hora que você precisa de uma oração para libertar, para expulsar Satanás da sua casa, você não tem quem vai lá. Ou você vai mandar um comentário no YouTube e você acha que Satanás vai ser expulso da sua casa. Então existe um casal aqui preparado por Deus para pastorear. Chama aquela vizinha, aquela amiga, aquela prima que está com Satanás morando lá com ela. E fala, vizinha, descobri uma coisa, eu acho que nós estamos abrindo a porta para a pessoa errada. Vamos começar a ir lá naquele lugar, lá tem um casal tão legal lá, tô descobrindo umas coisas diferentes. Nossa, um pessoal bonito, um povo que vive bem. E eu quero que se você é uma dessas pessoas, você venha aqui, para que os pastores possam orar por você. E se você tem essa dor
de tipo assim, gente, quantas coisas erradas eu fiz. Jesus, me perdoa. Eu quero caminhar com o Senhor. Me ajuda a tirar Satanás de dentro da minha casa. Me ajuda a tirar Satanás do meu serviço que me persegue. Venha até aqui para que eles possam orar por você. A Bíblia diz que existe um poder quando os pastores põem a mão sobre você e oram por você. E não precisa ter vergonha. E Deus me revelou que existe alguém aqui com uma dor de luto. Uma dor assim, não sei se o luto é recente, mas eu sou meio expert nessa área. E se você é essa pessoa que está com essa dor de luto, não está conseguindo sobreviver sem, sabe, sair desse buraco, você vem até aqui também para a gente orar juntos. Quando as pessoas falam isso, geralmente dá uma vergonha, né? Sabe por que a gente tem vergonha de dizer que a gente está errado? Que a gente precisa de Jesus. Porque mais importa os olhos dos outros do que os olhos do Espírito Santo sobre nós. Diferente do que eu vejo às vezes, quando eu estou na nossa igreja, e o pastor fala assim, alguém quer oração? Já estou lá. Mas ele nem falou pelo que quer. Não importa, a oração do meu pastor, tá louco? Eu quero todas. Porque existe poder na palavra. Se existe poder na sua palavra, imagina o poder de pessoas que foram levantadas pelo Senhor. Ninguém? Ninguém quer vir aqui fazer essa oração conosco? Quem quer, venha, por favor, vamos orar juntos. Interceder. Eu só vou deixar o microfone porque eu acredito no poder da gente orar no individual. Deus tem palavras específicas individualmente. Mas se você ainda quiser, sabe, caminhar junto, orar, venha e vamos orar juntos. E a pessoa do luto, quem é?